Cuidado aí, hein? Fala, turma! JP está de volta com vocês. Mais uma aula de Química, Físico-Química na veia com vocês, com o conteúdo Equilíbrio Químico. Tudo bem? E para conhecer um pouquinho sobre equilíbrio químico, precisamos responder essa pergunta ao longo da nossa aula de hoje. Quando que uma reação química atinge o equilíbrio químico? E antes de chegar a esta resposta, veja o seguinte, para você identificar se a reação ela vai estar em equilíbrio químico, tá? Precisa conhecer que ela é reversíveis, que elas são reversíveis. Significa o quê? Uma via de mão dupla, sentido inverso. A outra. Então, você tem uma dupla seta, ó, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ou uma única seta com, né, duplo sentido de indicação. Esquerda e direita, direita e esquerda. Isso representa que a reação está em equilíbrio químico. Não é apenas um meio reacional, ou seja, direta. Direta no sentido de que os reagentes formam produto, ponto. E que os produtos não vão formar os reagentes. Isso é um sentido direto, único, reacional. Mas quando se trata de equilíbrio químico, lembrem-se que as reações elas são reversíveis. E para isso acontecer, o olho aqui na seta. Se tiver apenas esse sentido, não é reversível. Aí seria irreversível. Tudo bem? E aqui você tem uma dupla seta, tá? Uma dupla seta, porque você tem indicação dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Beleza? A reação ela é reversível. Tudo bem? Aí eu vou pegar com vocês agora essa reação que aqui estou apresentando. E vem comigo. Hidrogênio gasoso, 1 mol do gás hidrogênio, reage com 1 mol do gás cloro, né, o estado físico aqui das substâncias, né, formando 2 mols de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico. O que é que você tem? Formação de um produto. Queridos, 1 mol de cada substância reagiram para formar 2 mols de ácido clorídrico. Agora, olhem bem que eu tenho sentido direto e um sentido inverso. Isso é o que te leva à compreensão do equilíbrio químico. Todas as reações tendem a um equilíbrio químico. As reações, se você analisar bem, dá a entender que elas estão paradas, né? Fez uma reação em um Erlenmeyer, ou em um Becker, ou em um tubo de ensaio, um exemplo, você acha que ali está tudo parado, né? Já aconteceu precipitado, formação de cores, liberou-se gás, você acha que ali está parado. Não. As reações, elas são dinâmicas. Microscopicamente, né, elas estão ocorrendo. Elas estão tendo o quê? Velocidades de reações, estão tendo suas concentrações buscando uma constante para atingir este equilíbrio. Isso com o passar do tempo. Tudo bem? Então, ó, gás hidrogênio reage com gás cloro, na proporção de 1 para 1, formando 2 mols de ácido clorídrico. Isso se você analisar na reação, querido, ó, direta. Por que direta? Reagente forma produto. Se eu olhar na velocidade da reação direta. O que é o VD? O V de velocidade e o D de uma reação direta, nesse sentido da esquerda para a direita. Tudo bem? E se você analisar o outro sentido, que é chamado de sentido inverso, se você chamar de sentido inverso, olha o que é que vai acontecer. O reagente vai formar produto.
Certo? Então, na verdade, você tem reagente formando produto e produto também formando reagente. Correto? Aqui deu até para você visualizar que é o sentido inverso. Que, na verdade, é o produto formando os reagentes, tá? E aqui eu tenho reagente formando produto. Tudo bem? Aqui, ó. Vou apagar aqui, fazendo favor. Reagente formando produto e o produto formando os reagentes. Isso você acaba tendo sentido inverso, tá? Sentido direto, reagente forma produto e o produto forma reagente no sentido inverso. Por isso que eu coloquei V de velocidade e o I de inverso. Queridos, uma reação atinge o equilíbrio quando a velocidade direta, a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa. Você pode dizer indireta também, se quiser, tá? Não está errado, não. Inversa e indireta é o contrário da direta. Então, velocidade 1, ou direta, é igual a velocidade 2, ou inversa. São sinônimos de interpretações. Então, quando que atinge o equilíbrio? Quando as velocidades das reações no sentido direto for igual ao sentido inverso. Entendendo que reagentes e produtos, as concentrações, que colchete representa concentrações em mol por litro, tá? Não preciso nem estar escrevendo muito, mas você sabe que é mol por litro. Significa o quê? Que reagentes e produtos tratando de concentrações vão ficar constantes, diferente de iguais. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Quando que a reação, ela atinge, ela entra em equilíbrio? Duas coisinhas que vocês têm que analisar e tem que marcar lá na prova. As velocidades das reações direta e da inversa, elas são iguais. Segundo ponto, as concentrações dessas substâncias que estão envolvidas, tá? Reagentes e produtos, elas têm que serem constantes. Querido, ser constante não é ser igual. Possa que aconteça, né, de ter concentrações ali, digamos, até iguais. Mas dizer para vocês que as concentrações, elas se mantêm constante ao longo do eixo do gráfico. Constantes. Não necessariamente dizer que são iguais. É diferente, tá? Constante é diferente de igual. Então, as concentrações, elas tendem a serem constantes ao longo do tempo. Bem como as velocidades das reações, sentido direto e sentido inverso, são iguais. Com isso, a reação, ela atingiu o equilíbrio. Certo? Queremos equilíbrio, tá? Não queremos ficar em desequilíbrio. Para isso, temos que analisar essas duas situações. Tudo bem? Aí vamos entender, né, graficamente, como que os reagentes se comportam diante da reação, bem como o produto. Tudo bem? Vamos apagar aqui para mostrar a vocês como que você analisa graficamente. Como que você analisa graficamente? Analisa aqui comigo. Eu tenho este gráfico, tá? Zero. Tenho este gráfico para você acompanhar. Velocidade, vamos colocar aqui que a velocidade está em mol por litro por minuto. Tudo bem? Ali eu tenho a velocidade da reação expressa em mol por litro vezes o tempo, por minuto.
E o tempo aqui eu vou chamar também de minuto, já que o tempo correspondente à velocidade está em minuto. Caso não tenha a mesma unidade de medida de tempo, você converte. Segundo, minuto, hora em horas e assim por diante. Tá? Conforme o enunciado. Queridos, olha só o que vai acontecer. Quando você tem uma quantidade no gráfico mais elevada, você tem o quê? Reagentes. Tá? Você tem reagentes. Então, você vai ter uma queda de consumo dos reagentes. Então, aqui, vamos colocar para você que está representado os reagentes, graficamente. Então, numa reação, pensem comigo. Os reagentes, eles são consumidos e os produtos vão serem formados com o passar do tempo até atingir o equilíbrio. Joinha? É isso mesmo. Então, reagentes se consomem durante o processo reacional. Então, os reagentes são consumidos. E os produtos? Eles vão ser formados. Só, querido, que enquanto eu tenho reagentes aqui inicial, ó, eu tenho reagente aqui, ó, a velocidade 1, e aqui eu vou ter a velocidade 2, da reação no sentido inverso. Por quê? Enquanto os reagentes começam a ter suas colisões, né, as suas colisões efetivas, seus choques, né, cinéticos, o que é que acontece? Eu não tenho nada de produto. O produto, ó, continua com 0. Mas eu tenho uma quantidade inicial de reagentes, que com o passar do tempo, eles vão, ó, diminuir. E o produto vai formar. E o que é que vai acontecer? Eles vão se encontrar. Então, você tem, ó, reagentes, e aqui você tem a curva dos produtos. Certo? Olha o que é que aconteceu. À medida que os reagentes são consumidos, eles vão se desgastando durante a reação, eles vão diminuindo, os produtos, eles vão sendo formados ao longo do tempo, tá? Até ter mais produto e menos reagente. O que é interessante para a indústria. Porque quando eu quero, estequiometricamente, por meio de reações, fazer com que tenha aumento daquele produto, os reagentes tendem a serem consumidos. E o produto formado para o uso, né? E assim, a todas as indústrias no seu produto de fabricação. Então, não é legal eu ter produto voltando a ser reagente, tá? Existem controles para isso. Fatores que nós vamos ver nos princípios que Le Chatelier coloca. Pressão, concentração, temperatura, né? Catalisadores. Nós vamos ver todos esses fatores que vão interferir para um controle de produção, né, desses produtos. Tudo bem? E o que é que acontece com o produto? Ele foi o quê? O produto, ele foi aumentando. Então, inversamente, né? Um diminui e o outro aumenta. Por isso que nós temos a tendência de atingir o equilíbrio. Daqui para frente, ó. Exatamente aqui, você tem o tempo 1. Vamos dizer assim, ou o tempo de equilíbrio, tá? Pode ser 1 minuto, 2 minutos, aqui está sendo genericamente representado no gráfico. Então, pensem comigo. Eu tenho este gráfico, e qual é a tua interpretação? Que os reagentes, eles são o quê? Consumidos. E os produtos, eles vão sendo formados. Só que, inicialmente, o produto vale quanto? Inicialmente, o produto vale quanto? 0. Por quê? A reação, querido, começou a ter o seu início. Os reagentes começaram a interagir entre si através da energia cinética. E o produto? Ainda não está formado, é 0. O que é que aconteceu? Passou-se alguns instantes, os reagentes diminuem e o produto vai aumentar. Com isso, tende a buscar o equilíbrio.
esse ponto aqui, se você olhar no gráfico que vai estar com valores, aqui vai ter números, mostrando que daqui para frente você tem equilíbrio. Então, a velocidade 1 é igual à velocidade 2. O que é que eu quero dizer? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Com isso, atingiu o equilíbrio químico. Queridos, e as concentrações dos reagentes e concentrações dos produtos a partir desse tempo de equilíbrio, né, Claudilene? Aí o que é que acontece? As concentrações, elas passam a serem o quê? Constantes. As concentrações, elas são constantes. As concentrações não são iguais, né? Não posso colocar que as concentrações aqui são iguais. Não. Precisamos depois trabalhar no cálculo, né, de constante dessas concentrações para ver qual é a quantidade que inicialmente você colocou, a que reagiu e a que atingiu o equilíbrio. E aí você consegue observar nesse equilíbrio que as concentrações, queridos, não são iguais. E sim, elas são mantidas numa constante. Tá bom? Não confundam constantes com concentrações iguais. Negativo. O que tem de igual desse ponto de equilíbrio para frente, aí sim você vai ter as velocidades. Porque a pergunta é, quando uma reação atinge o equilíbrio? Quando as velocidades são iguais e as concentrações passam a ser constantes. Isso a partir de um determinado instante. Então, querido, reagentes diminuem, produtos aumentam. Isso tudo com o decorrer do tempo. Quando a reação inicia, eu não tenho produto. Vamos preparar um suco? Vamos preparar um pão? Vamos preparar aí um ácido? O que é que você vai ter? Reagentes, que são os ingredientes. Quando você começa a colocar eles em contato e começa a ter uma reação, né, interagindo ali aquelas substâncias, concentrações, levando em consideração os choques bem efetivos, bem direcionados, favoráveis, enfim, o que é que vai acontecer? Os produtos vão começar a aparecer. E com isso, os reagentes começam a diminuir e o produto começa a aumentar, até atingir o equilíbrio, tá? Então, nós buscamos essa parte de equilíbrio químico, passar para vocês essas informações, né? Claro que vocês conhecem o que são reagentes e o que são produtos. Tudo bem? Vamos aqui dar continuidade. Só um minutinho. Não confundam constantes com igualdade. As concentrações são iguais ou constantes? Constantes. Se você responder que as concentrações são iguais, você comete erro. O que é que tem de igualdade para atingir no equilíbrio químico? As velocidades. E as concentrações? Constantes. Cada uma com seu valor. Tudo bem? Cada uma, digamos que a concentração aqui dos reagentes são bem diferentes da dos produtos, tá? Por não ser iguais. Por não ser iguais. Então, para atingir o equilíbrio, precisa ter as velocidades iguais. Mas as concentrações, elas são constantes e não iguais. Isso quebraria a regra de equilíbrio químico, tá? Quebraria a regra de equilíbrio químico. Beleza, querido? Analisando graficamente, temos 3 maneiras de você observar graficamente. Você vai analisar comigo que existem 3 maneiras de você identificar, interpretar no gráfico as concentrações que estão a mais ou as concentrações de produtos que estão oscilando. Tanto reagente quanto produto, que eu quero dizer de modo geral. Vejam só. O primeiro gráfico aqui, ó. O primeiro gráfico, velocidade. E aqui vamos colocar tempo, né? Podemos colocar até concentrações. Concentrações com o passar do tempo.
que é que acontece? Ilustrando para vocês aqui, ó. Vejam só, reagentes, e aqui eu tenho 0, que é a parte do produto. Nesse instante aqui, nesse instante de equilíbrio, nesse tempo, né, de equilíbrio, você já, aquele caso, né, velocidade 1 é igual a velocidade 2, atingiu o equilíbrio. E as concentrações aqui dos reagentes e as concentrações dos produtos mantêm uma constante, né? Mantém uma constante. Se você analisar aqui as concentrações, ó, se você olhar nesse eixo aqui, ó, nesse eixo aqui das concentrações, aqui você tem concentrações de reagentes e concentrações de produtos, mantendo o quê? Um valor único, um valor igual, tá? Ali você tem concentrações iguais, nesta situação aqui. Mas fora esta situação, você vai encontrar momentos que as concentrações dos reagentes e produtos, elas estão o quê? Variadas, mantendo uma constante, mas não uma igualdade. Mais uma vez, eu refriso isso para vocês, tá bom? O que é que acontece? Aqui eu tenho o produto que está aumentando, porque parte do zero. Reagentes estão sendo consumidos, e os produtos sendo formados. Se analisar aqui, velocidades são iguais e as concentrações de reagentes e produtos também são iguais, porque essa linha pontilhada aqui, ó, me leva a essa parte do gráfico que é constante. Então, nesse eixo aqui, que as duas se encontram para frente, eu tenho uma igualdade de velocidade e de concentrações. Aqui, querido, ó, nessa situação aqui, ó, vamos colocar aqui as concentrações. 0, e aqui eu tenho tempo. O que é que acontece? Desceu e uma outra subiu. Mostrando aqui, graficamente, o que você já consegue identificar. Essa aqui é a curva dos reagentes, porque estão sendo consumidos, e na de cima você tem produto. Então, você tem mais produto do que reagente, não é verdade? E nesse ponto aqui, ó, você tem o tempo de equilíbrio. Não é temperatura, tá, pessoal? É tempo, instante, minuto, segundo, etc. Né? Posso colocar o tempo aqui em segundo, para não ficar sem, né, a unidade. Concentração aqui você já sabe que é expressa em mol por litro, beleza? Quando você utiliza o colchete. E o tempo em segundo, minuto, em hora, depende do enunciado da questão. O que é que eu quero dizer para vocês? Nesse ponto aqui, ó, o tempo é igual, porque atingiu o equilíbrio. Esse patamar aqui, ó, você sobe e faz isso, está constante. Essa outra aqui também está constante. Então, mostra que a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes são o quê? Diferentes. São diferentes. Tudo bem? Não tem como você olhar para esse gráfico aqui e dizer que vai ser diferente as concentrações. Não. Aqui são iguais e nesse gráfico anterior aqui, ele é diferente, se tratando de concentrações. Tá? Mas atingiu o equilíbrio. Saiu de uma quantidade aqui, digamos, inicial. Se você olhar o reagente, ó, vai ter uma quantidade aqui em equilíbrio. Uma quantidade em concentração em equilíbrio. De quem? Dos reagentes. Consegue entender isso aqui, pessoal? Começou numa quantidade inicial. Aqui é a quantidade final. É o que está em equilíbrio, é o que nos interessa. Quanto que tem equilíbrio da reação. Tudo isso para encontrar valores de equilíbrio. Então, se você olhar para esse eixo, aqui vai ter um valor que você vai pegar como concentração de equilíbrio. E o produto? Se você voltar os olhinhos para cá, você vai ter uma quantidade também em equilíbrio para os produtos, correto? Você vai ter uma quantidade em equilíbrio.
para os produtos. Querido, está em equilíbrio? Tá. As concentrações são iguais? Não. O que é que elas são? Constantes, mas diferente uma das outras. E quem tem mais aqui? Mais produto do que reagente. Tudo bem? Esse outro gráfico aqui para você fazer a análise comigo. Concentração, 0. E aqui eu tenho tempo em segundo, beleza? Eu tenho o terceiro gráfico para você. E aí faz isso. Reagente e produto. Dá uma olhada para esse gráfico. Reagente e aqui eu tenho produto. Enquanto os reagentes são consumidos, porque aqui eu tenho uma quantidade de mol por litro, ou a quantidade de mols, inicialmente em cada reagente da reação. E o produto? 0. Com o passar do tempo, apareceu um pouquinho. Passou mais alguns segundinhos. Mais um pouquinho. E com isso o reagente vai o quê? Diminuindo. E o produto vai aumentando. Não é legal, galera? Não está tranquilo? Aí o que acontece? Chega esse ponto e faz isso, ó. Nesse instante aqui, nessa linha pontilhada, você vai ter o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3, mas eu vou colocar o tempo aqui que aconteceu o equilíbrio, beleza? Então, esse tempo que eu escrevo ali para vocês é o tempo que aconteceu o equilíbrio. Mas e as concentrações, JP? O que está acontecendo nesta hipotética reação aqui? Os reagentes têm as suas concentrações diferentes da do produto. Então, aqui, mais uma vez, as concentrações, elas são o quê? Constantes, mas não são iguais. Por quê? Visivelmente no gráfico, você analisa que tem mais reagentes e menos produto. Quer olhar? Pega a pontilhada lá e volta com sua grafite ou sua canetinha e olha para cá. Vai ter um número aqui, correto? Vai ter um número aqui. Pega lá o patamar do produto e volta. Você vai encontrar um número aqui, ó. Outro número aqui, beleza? Então, você vai ter números aqui e números aqui. Qual que é a ordem? Né? Não é crescente? Então, esse número aqui ele vai ser bem maior do que esse. Mostra que eu tenho mais produto e tenho menos reagente. Mais reagente, perdão, e menos produto. Pessoal, interprete esses 3 gráficos, por favor, para que você compreenda a questão das concentrações dos reagentes e produtos e o ponto de equilíbrio, tá? O tempo que a reação ela atinge o equilíbrio. Não é quando começa, passado alguns instantes, ela atinge o equilíbrio. E não pensem vocês que olhando para dentro daquele becker, dentro daquela Erlenmeyer, ou num tubo de ensaio, você colocou as substâncias e ali está tendo uma reação, não pare que ali já parou, estático, parou, não. As reações, elas se processam de maneira dinâmicas. Elas não estão paradas, elas estão acontecendo, tá? Não pense isso ali que já precipitou, mudou de cor, liberou-se a fumacinha, né? Pense isso, mas que entenda que as reações, elas têm um processo dinâmico. Então, temos aqui 3 gráficos que apresentamos aqui para vocês, analisar cada um. Tempo de equilíbrio, no primeiro, as velocidades, claro, para ter equilíbrio são iguais e as concentrações também. É só olhar na linha pontilhada que você define. Tudo bem? Quando vai para essa outra situação, você tem um ponto de equilíbrio, mas as concentrações de produto e reagente são diferentes. Porém, mantém cada uma na sua constante. Ou seja, não sofreu variação. Mantém aquele valor em equilíbrio o tempo ali que estiver acontecendo a reação. E o último, você analisa que não tem o encontro, a interseção, nesse caso, não tem,
Mas, paralelamente, você sabe que naquela linha pontilhada aqui que eu fiz, é o tempo de equilíbrio. Daí para frente, atingiu o equilíbrio. E o que você observa? Velocidades são iguais e as concentrações são diferentes. Muito bem. Porém, são constantes. Cada um com seu valor de concentração no equilíbrio. Tudo bem? Certinho, pessoal? Dá uma analisada enquanto eu apago a luz aqui para vocês. Não se esqueçam que para a reação atingir um equilíbrio químico, é necessário observar essas duas situações. As velocidades têm que serem iguais quando atinge o equilíbrio, porque antes as velocidades são diferentes, correto? Pode cair em exercício que a velocidade aqui inicial dos reagentes é o quê? Maior. A velocidade de formação do produto, ela é menor, ela está partindo de zero. Chega um ponto que se tornam iguais as velocidades, as concentrações, elas são iguais, cuidado, elas são iguais aqui, tá? Elas são iguais e mantém aquela constante até o final da reação. Nos outros gráficos, você observa pontos de equilíbrio, que é o tempo, mantém as velocidades iguais dali para frente e as concentrações de reagentes e produtos também são constantes, mas não iguais. O único que dá igual e mantém essa igualdade numa constante é este primeiro caso que você vê. É um ponto único para as duas. Aqui eu tenho um ponto único para tempo, mas as concentrações, elas são bastante diferentes. Beleza? Então, quando olhar para um gráfico, você já consegue identificar que a curva descendente, ela é o quê? Reagentes. E quando você vê a curva ascendente, você já identifica que são produtos. Vamos ver algumas equações aqui, como você vai encontrar essa constante de equilíbrio. Olha só, vamos aqui da lei cinética da reação. Quando fala em cinética, você está lembrando de quem? Da velocidade média, correto? Quando fala em cinética, você está lembrando de velocidade média. Então, qual que é a lei de formação da velocidade média das reações? Olha só, velocidade, vamos chamar aqui, direta, é igual a uma constante vezes. Aí eu vou fornecer aqui uma reação que você já tem visto lá comigo no início da aula. Olha lá. HCl, né? E aqui eu tenho 2 mols, aqui é 1 e 1. Então, você tem aquela reação em equilíbrio, beleza? Vamos montar, então, a velocidade cinética para essa reação, a lei de formação. Velocidade direta. A direta é essa, a velocidade direta é nesse sentido. Depois vem a velocidade inversa. Então, a direta, como se trata de reagentes, eu vou ter uma constante, a constante direta, né? Vou chamar de direta para essa constante. Concentração dos reagentes, H2, vezes a concentração do cloro, do gás cloro, Cl2. Qual é o coeficiente aqui? 1. Qual é o coeficiente aqui? 1. Então, pessoal, aqui é aquela lei de formação da velocidade das reações, que eu busco apenas os reagentes, né? Lei de formação dos reagentes. Nessa lei aqui cinética. O que é isso aqui? Velocidade da reação direta. No primeiro caso lá que eu estou vendo. É igual a uma constante da velocidade da reação direta, constante da reação direta. Quem são os reagentes? Reagentes, esses dois aqui iniciais.
eu tenho aqueles dois reagentes. Então, quem são os reagentes? H2 e Cl2. Então, eu coloco em colchete porque são concentrações elevadas aos seus respectivos coeficientes. E se aqui fosse um 3? Aqui era cubo. Se aqui fosse 2, aqui era o quadrado. Tudo bem? Agora vamos para a velocidade da reação inversa. Vou ter uma constante inversa vezes. Agora, o que é que você vai pegar? O sentido inverso. Conseguem analisar comigo o sentido inverso? Esse cara aqui agora, você tem ele como reagente ou produto? Sentido inverso. Porque o sentido direto já foi. Ó. Reagente formando o produto. Certo? Agora você tem o produto formando o reagente. O sentido inverso. Se eu pegar o sentido inverso, na verdade você tem reagente e produto. Aí esse aqui passa a ser o quê? O reagente. E o de cá passa a ser o produto. É o sentido inverso. Reagente forma produto. Olhando por baixo, no sentido inverso. Esse produto agora, ele passa a ser reagente. E os reagentes, no sentido direto, passa a ser o produto. Entendeu, pessoal? O sentido inverso. Então, reagente forma produto direto. Aquele produto, ele passa a ser reagente formando produto do outro lado. Isso que é o sentido inverso. Então, montando a lei de formação, do reagente vai ficar o quê? HCl elevado ao quadrado. É como se fosse assim, ó. Dá analisada aqui. Vamos inverter aqui. 2HCl gasoso. Setinha vai, setinha vem. Né? Sentido inverso. Mais Cl2 gasoso. O que é que você tem aqui? Reagentes. E o que é que você tem lá do outro lado? Produto. Se você for montar a lei de formação da velocidade para esta reação inversa, quem é o reagente? HCl, que é o contrário de lá. E quem é o HCl? Reagente. Elevado ao quadrado, porque qual é o coeficiente dele aqui balanceado? 2. Estequiometricamente, ele tem como coeficiente 2. Então, você eleva a concentração ao seu coeficiente. E para a reação estar em equilíbrio, as velocidades têm que serem iguais. Então, se tem que serem iguais, o VD é igual ao VI. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, vamos lá. Substituindo o valor da velocidade direta. Eu vou ter o KD vezes a concentração de gás hidrogênio vezes a concentração do gás cloro igual, passando agora para a inversa, KI vezes a concentração de HCl elevado ao quadrado. O que é que nós estamos querendo mostrar? Que as velocidades têm que serem iguais. Então, cada lei cinética da velocidade da reação montada, ó, se tratando de reagentes, apenas reagentes, e aqui também se tratando apenas dos reagentes no sentido inverso, aí eu reescrevi ela para cá, você vê que esse é reagente e o lado de lá agora é produto. Certo? Aí, se você olhar na de cima, é esse caso inicial aqui, ó. Você passa a ter eles como reagente e o outro produto. E aí, queridos? O que é que vai acontecer aqui? KD dividido. Vou passar o KI para cá, ó. KI. Tá? Ele está multiplicando, eu passei ele dividindo. Então, mantive o KD dividido pelo KI. Quem ficou do outro lado lá? Concentração de HCl ao quadrado, dividido por quem? Pela concentração
do gás hidrogênio vezes a concentração do gás cloro, certo? Então, o que é que nós estamos mostrando aqui para vocês? Como chegar a essa parte de calcular a constante das concentrações. Por quê? Você disse para mim, em aulas anteriores, que uma reação entra em equilíbrio quando as velocidades são iguais e as concentrações mantêm sua constante. Beleza. Então, eu vim para cá e escrevi a lei cinética da reação direta. Concentração de hidrogênio, concentração de cloro elevada aos coeficientes correspondentes. Estou repetindo. E o KD é uma constante para definir aqui, né, a lei de formação. Da mesma maneira, você fez para a velocidade inversa, da reação inversa, da indireta. Aí, o que é que eu fiz aqui? O JP fez para você? Inverteu. Eu peguei essa aqui e inverti. Olha como é que ela ficou aqui embaixo para você. Quem é o reagente? HCl. Elevado ao quadrado. E o KI é a constante. Eu igualei as duas, o VD com o VI, deu isso aqui, ó, do VD. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é correspondente ao VD. E essa parte aqui é do VI. O que é que elas têm que ser? Iguais. Então, tem que ser igual. Então, mantém o KD. O KI está multiplicando. Então, ele passou para cá o quê, pessoal? Ele passou para cá o quê? Dividindo. Que é igual. Quem é que ficou lá do outro lado da igualdade? HCl em concentração elevado ao quadrado. Dividido, porque todos esses membros aqui, ó, todos esses membros aqui estão multiplicando. Então, eles passam a dividir aqui embaixo. Correto? Então, KD dividido por KI, que é da reação direta e da reação inversa, eu vou chamar simplesmente de constante. E aí eu repito que está concentração de HCl ao quadrado dividido pela concentração do gás hidrogênio vezes a concentração do gás cloro. E aí você chega comigo a uma fórmula geral de como determinar a constante. De quem? Das concentrações das espécies envolvidas aqui nessa situação. Tá? Porque sempre vai ficar o quê? KC, né? O KP, o KC, que você quer falar, né? K que é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Aí eu coloco aqui um M e um N. Para você representar de uma forma bem geral, que M é quem? Coeficiente. E o N? Coeficiente. Aonde que eles estão? Eles estão na equação. Tá? Tanto para os coeficientes dos produtos, quanto os coeficientes dos reagentes. Isso eu defino como um termo geral para determinar a constante, que envolve sempre o quê? Produto dividido pela concentração dos reagentes. E eleva aos seus respectivos coeficientes. Pessoal, vamos agora mostrar algumas equações e aí vamos tentar montar tanto a constante para as concentrações, como também para as concentrações gasosas, né? Que nós vamos chamar de KP. KC, se vir o KC, a gente vai falar concentrações. E se vir o KP, né? KP, cuidado para não falar aí o nome feio. É KP. Aí esse KP é para gases. Por quê? Constante da pressão. Vou apagar e dizer para vocês aqui. Essa fórmula que o JP escreveu aqui, deduziu, para vocês chegarem à fórmula de como agora vai bater o olho e já vai vir direto para cá. Não precisa demonstrar isso aqui. Mas eu, como professor, preciso mostrar para vocês. Para entender. Não você vai depois perguntar o porquê dos porquês. E aí eu já estou te dando uma prévia. Para você ir para casa sabendo como chegar àquela conclusão. Vamos aqui analisar, ó. Quando você tem o colchete, significa que a concentração expressa é mol por litro. E aí nós vamos determinar
O Kc. Ou seja, a constante das concentrações. Certo? A constante das concentrações. Eu estou querendo dizer que o K é a constante e o C de concentrações. Expressa em quê? Mol por litro. J, e o que é o colchete? O colchete representa a molaridade, que é o tipo da concentração que nós estamos estudando aqui para vocês. Beleza? Então, nós estamos mostrando aqui o Kc. E, por outro lado, o parêntese, nós vamos ter ATM, que vai ser o Kp. O que é o Kp? É a constante das pressões. A constante das pressões. Constante das pressões parciais. E quando se fala em constante das pressões parciais, simplesmente vai entrar apenas os gases. Quando se fala em ATM, você lembra de quê? Pressão. E quando eu lembro de pressão, o que é? É uma força aplicada por uma unidade de área, não é isso? Pressão que é igual a força dividido por área. E aí, quando se aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Lembra das bombinhas? De encher pneu de bicicleta, pneu de carro, bola, os infláveis. O que você está fazendo? Aumentando a pressão e o volume está o quê? Diminuindo. Se aumenta o volume, o que acontece? Diminui a pressão, que é inversamente proporcional. Então, aqui é a lei dos gases. Falou em Kp, é pressão. Para quem? Gases. Entre o estado sólido? Não. Entre o estado líquido? Não. Entre o estado aquoso? Não. Então, só entra o quê? O estado de gás. E para as concentrações, o que é que vai entrar? Vai entrar apenas o estado líquido, vai entrar as soluções aquosas, tá? As soluções aquosas e também para as pressões que envolvem gases também, tá? Então, você ali, para a constante das concentrações, entra gases, estado líquido, estado gasoso e a parte de soluções aquosas. E o que é aquosa? Contém água. O líquido mais um soluto, que acaba tendo uma solução. Aí eu digo que meio aquoso. Mas não entra o estado sólido. Não entra o estado sólido. Para quem? Para Kc. Não entra. Por quê? As concentrações, elas pouco variam no estado sólido. Pouco sofre alterações mediante os fatores pressão, né? Principalmente pressão, temperatura, alguns outros fatores externos que atuam na velocidade das reações. Assim, a gente consegue dizer que a parte sólida, o estado sólido, já está inserido no valor das concentrações. Tá? Então, já está definido ali o valor dessas concentrações no estado sólido, já estão incorporadas no próprio K, tá? No próprio K, a constante. Então, não se define para os estados sólidos, para o estado sólido. Se eu quero montar, escrever uma equação para determinar a constante das concentrações, lógico, eu vou levar em conta o estado lá, ó, o estado gasoso, o estado líquido e o aquoso. E para a Kp, apenas gás. Vejamos. Carvão no estado sólido, mais gás oxigênio. Setinha vai, setinha vem. E aí eu tenho equilíbrio, né? CO2. Olha aí.
Vamos tentar montar a KC e a KP dessa reação que está acontecendo? Está em equilíbrio? Tá, porque eu estou vendo o quê? A seta que me leva a um equilíbrio, correto? Então, montando para KC, o que é que você vai analisar? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Não é assim o termo geral que você define para determinar as constantes? Sim. Vamos lá. O produto. Vamos pela reação direta, tá? O produto. Qual é o estado dele? Gasoso. Então, vou pegar a concentração CO2. Qual é o número que está aqui oculto? 1. Aqui é 1, aqui é 1. Então, vai ser elevado a 1. Dividido. Por quê? Produto já foi, só tem ele como produto. Agora, reagente. Opa, esse reagente aqui, qual é o estado físico dele? Sólido. E qual é a regrinha? Não entra o estado sólido. Então, o estado sólido, tira fora. Não é necessário colocar ele na expressão. E o que é que sobrou? Gás. Então, você tem o quê? A concentração do gás oxigênio elevada a 1. Então, você acabou montando a KC. Que, na verdade, vai ser igual a KP. Porque só tem o quê? Gás e gás. Então, KP também vai ser igual a concentração, né, de CO2 dividido, concentração é a pressão, na verdade, né, de O2. Olha lá. Então, você vai ter o quê? A pressão, você vai ter a pressão em ATM do gás carbônico dividido pela pressão do gás oxigênio. Isso por quê? Para KP só define estado gasoso, porque sofre variações, tá? E muitas variações, porque é um estado caótico os gases. Tem muito espaço, então o choque, né? A cinética, ela é muito, sabe, desorganizada. E à medida que você vai aumentando a pressão, o volume vai diminuindo e vai tendo mais choques ali cinéticos entre esses reagentes. Então, KC é igual a KP. Por quê? Neste caso, tanto a KC quanto a KP foi definido pelo estado gasoso lá em cima. Vamos escrever uma outra equação aqui, fazendo favor. Então, só recordando aqui. Quando for concentração em mol por litro, eu pego 3 situações. Gases, líquido e soluções aquosas. Quando for KP, eu pego apenas o estado gasoso, porque se define para gases. E o estado sólido, não. O estado líquido para os gases, não. O que é que está escrito? Apenas os gases. E para a KC, que é a constante das concentrações, só não entra o estado sólido. Só não entra o estado sólido. Vamos pegar uma outra aqui. N2, gás, mais H2, gás, setinha do equilíbrio, que é reversível, e aí formou amônia, NH3. Só que precisamos equilibrar, tá? Precisamos balancear essa parte aí. E para balancear, precisa colocar coeficientes estequiométricos que deixem os reagentes e produtos com a mesma quantidade, né? Tanto reagente quanto produto com a mesma quantidade. Vamos lá. Quantos nitrogênio você vê aqui no reagente? 2. Então, eu tenho que colocar 2 lá no produto, para ficar igual. Só que nessa sentença, eu firmo 1 aqui para não alterar o nitrogênio. 2 átomos. 2 átomos. Só que o nosso hidrogênio nessa brincadeira passou a ser 6. E aqui eu coloco 3. Porque 3 vezes 2, 6. Acaba acertando os coeficientes. Acertando a equação com os coeficientes. Monta a KC agora para nós, fazendo favor. Ó, gás, gás. E ali também é gás. Então, a KP vai ser igual a KC. Porque se eu tenho todas as substâncias no estado gasoso, KP vai ter todas elas. E a KC também. Olha aqui, montando a KC. Concentração de quem? Você vai ter aqui produtos
E aqui você tem os reagentes. Então, o produto NH3 elevado ao quadrado. Concentração dos reagentes, quem é? N2 elevado a qual coeficiente? 1. Opcional. Concentração do gás hidrogênio elevado a quanto? 3. Definiu. Só precisa ter valores agora das concentrações, né? Que é igual ao Kp. Por quê? Kp e Kc, nesse caso, são iguais porque o estado físico das 3 substâncias envolvidas são gases. Beleza, pessoal? É dessa forma que você define aí a constante das concentrações. Tá? Montando aí. Por que eu não vou repetir o Kp? Porque o Kp é o mesmo que Kc. Vamos ver mais um caso aqui para vocês. Ó, CO, gasoso, mais H2, seta do equilíbrio, CH3, OH, aqui. Para você ver que tem o aquoso. Olha lá. Vamos nessa. Carbono e oxigênio. Então, tem o monóxido de carbono mais hidrogênio formando o metanol, essa substância ali. Vamos ver quantos hidrogênios você conta aqui, ó. 3 com mais 1, 4. Então, eu coloco quanto aqui para acertar? 2. Já fechou 4. Um carbono e um oxigênio. Então, um carbono e um oxigênio. E para não alterar, aqui é 1. Queridos, o que é que eu tenho aqui? Aquoso. Entra para Kc? Aqui entra para Kc? Entra. Entra para Kp? Não. Por quê? Kp só apenas estado gasoso. Então, vamos montar a nossa Kc, ó. Kc é igual. Quem é o produto lá? CH3, OH, fechou, elevado a quanto? 1. Só tem essa substância aqui como produto. Dividido pelos nossos reagentes. Olha só o nosso primeiro reagente. Concentração de quem? CO. Elevado a quanto? 1. Vezes a concentração de quem? H2. Elevado a quanto? Ao quadrado. Prontinho. Então, você acaba de montar o quê? A KC. Porque ela envolve a solução aquosa, os gases e também a substância no estado líquido. Aqui não ficou ninguém de fora. Agora, montando a Kp, você tem aquoso. Então, isso aqui não entra para o Kp. Ah, professor, JP, se não tem nada do lado de cá, qual que é o número que você utiliza? 1. Não tem nada, né? Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. Dividido por essa substância aqui, que são gases, ó. Tá? A gente utiliza aqui, ó, parênteses, né? Pressão de quem? Do CO vezes a pressão de quem? Do gás 2. Elevado a 2. Olha lá como é que ficou. AKP. AKP você não define para soluções aquosas, porque é apenas gases. E os gases estão nos reagentes. Do lado que não tem nada, qual é o número que você coloca? O 1. Tá? Que é 1. E aí você procura os que são gases e completa. Para as concentrações, né, a Kc, né, apenas a K ou Kc, você queira falar, entra todas, menos o sólido. Porque o valor das constantes no estado sólido, né, das concentrações no estado sólido, já estão inseridas na própria constante. Tudo bem? Dá uma analisada aí, pessoal, por favor. Vamos montar aqui mais uma para a gente encerrar a nossa aula. Claro que depois a gente vem na aula 2. Vamos por etapas. E vamos lá. Fazer mais uma aqui.
CO no estado sólido, óxido de cobre, mais gás hidrogênio. Vou fazer a setinha dupla desse jeito para também, né, a gente ficar familiarizado. Cobre no estado sólido e água no estado gasoso. Vamos montar a KC e a KP, fazendo favor. Olha lá. Vejam só, se eu for montar a KC, sempre eu parto da concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Vamos lá. Então, aqui você tem produtos e nós temos reagentes. Então, lá você tem produtos e reagentes. Produto. Tem um no estado sólido. Tira, não serve. Estado sólido, cancela. O que tiver no estado sólido não entra na constante das concentrações. E nem na KP. O que sobrou lá? Água. Então, concentração de quem? Da água. Já está balanceada? Já, né? Nós não olhamos, mas os números que vai aparecer são todos 1. Dividido, quem é dos reagentes que sobrou? O H2. E elevado a 1 e aqui elevado a 1. Finalizado, acabou. Porque as duas substâncias que é sólido eu já corto. Nem entra na KC e nem na KP. Então, isso aqui eu tenho a KC igual a KP. Certo? Porque a constante da pressão das substâncias no estado gasoso só entra gases. E aqui a constante da concentração entra gás, entra líquido e aquoso. E a KP apenas gás. E aí você finaliza escrevendo as expressões sobre a KC e a KP. Beleza, pessoal? Então, todas as equações que apresentarem aqui, né, representando as reações químicas, elas tendem a um equilíbrio. E aí você monta a KC e a KP para depois, nas próximas aulas, a gente vir e fazer o cálculo. Então, ficou aqui a nossa aula como uma introdução ao equilíbrio químico. É necessário analisar que as velocidades são iguais e que as constantes mantêm suas concentrações constantes e tem um gráfico em que um ponto tende ao equilíbrio. Daqui para frente, V igual a V2 e também as constantes que você pode olhar aqui nesse número que vai aparecer, tá? Aí você chega a essa conclusão. Tiro isso, mantém-se uma constante, mas igual. E as outras não são iguais, mas mantém uma constante. Muito obrigado. Mais uma aula do professor amigo de vocês, JP. Inscreva-se no meu canal, acione o sininho, compartilhe, curta e deixe seus comentários para a aula desse professor chegar a outros colegas, a outros alunos, que possa fazer um bom aproveito. Um abraço químico do amigo JP. Até a segunda aula que vem.